Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 31 de outubro, nós vamos meditar de Lucas, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar no capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus, episódio que nós já vimos também nos evangelhos anteriores, né? E como você já sabe, Jesus ele foi guiado ao deserto pelo Espírito. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito. Durante 40 dias, né? Ele esteve ali jejuando e ele foi tentado pelo diabo. E no final desses 40 dias ele teve fome. Então foi um momento de fragilidade, né? Aonde mostra-nos aqui já o final desse tempo de jejum, desse tempo de Jesus no deserto sendo tentado. E aí o texto fala que o diabo disse: és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão, porque ele sabia que Jesus estava com fome. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E isso está em Deuteronômio 8:3. E elevando-lhe, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi dada, e a dou a quem eu quiser. Prostrando-se, me adores, e toda essa autoridade e glória será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Também está lá na Torá, Deuteronômio 6:13. Então levou-o a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui embaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenarás ao teu respeito que te guarde, né? E isso está lá em Salmo 91, capítulo 11. E o diabo, olha como ele conhecia as promessas de Deus, as escrituras, não é? E aí, né? Eles vão te sustentar com as mãos para que não tropeces em nenhum tipo de pedra. Olha só, tá lá em Salmo 91:12. Então ele citou Salmo 91:11 e Salmo 91:12 para Jesus, mas deturpando a palavra, usando a palavra, né, para levar Jesus a tropeçar, né? E aí Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. E isso está em Deuteronômio 6:16. Então você vai ver que em todo tempo o Senhor Jesus usa a palavra. Então a palavra é a nossa defesa, a palavra é a nossa certeza. É pela palavra que devemos viver aqui nessa terra. A palavra sempre é o nosso parâmetro, luz para os nossos caminhos, diz o salmista, lá em Salmo 119. E aí, passado que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Você vai ver que durante lá no Getsemane novamente, né? Ele vai ser inquirido, ele vai ser testado na sua força, no seu foco, na sua determinação. E isso nos ensina que você tem um propósito, você tem um chamado. O diabo ele vai tentar de todas as formas desviar o seu foco. Ele fez isso com Jesus. E nós todos, né, estamos sujeitos também a sermos tentados. E aí Jesus volta para Galileia, né? E inicia ali a sua missão. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos, né? Então Jesus nos mostra aqui que não devemos nos prostrar, não devemos, parar, não devemos perder o foco, mesmo em tempos de deserto, mesmo em tempo de
tentações, né? Ele nos mostra isso. E aí Jesus ele vai pregar em Nazaré, né, na sua cidade natal, e ele vai ser rejeitado, isso nós já vimos também, em cumprimento a profecia de Isaías 61:12, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres e enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para lhe pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável de Jesus. Então, o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus, ele não vai ser movido pela circunstância, pela aceitação das pessoas. Ele tinha uma identidade, ele sabia qual era o propósito de cada dia seu aqui nessa terra, e ele quer que nós sigamos como seus discípulos, nós também tenhamos este foco, esta certeza, não é? E sermos guiados pela palavra dele, né? Palavra que ele deixou para ser luz para os nossos caminhos. E aí nós vamos ver que ele faz isso aqui na sinagoga, ele lê esse texto aqui na sinagoga e ele fecha o livro, devolve ao assistente, sentou-se, todos na sinagoga tinham os olhos postos nele, né? E aí Jesus disse: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir, né? E aí nós vamos ver que nisso Jesus ele vai ser criticado por muitos. E aí nós vamos ver, né, que havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, né, o Ciro. Nós temos esse episódio lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, né? Também, então Jesus vai usar citações do Antigo Testamento no seu discurso ali na sinagoga, né? Ele vai falar de Naamã, ele vai falar de Elias, e nós vamos ver logo em seguida a cura de um endemoniado em Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro, que nós já falamos também nos outros evangelhos, né? E Jesus vai operar muitas curas. Nesse capítulo 4, Lucas vai citar várias dessas curas de Jesus, né? Acontecimentos no ministério de Jesus que Lucas vai relatar com muita propriedade. E você vai perceber Jesus se movimentando, né? Nas cidades por onde ele tinha convivência. E aí nós vamos ver que no capítulo 5 é a pesca maravilhosa. Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que esse se afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava-lhe no barco as multidões. Nós vemos este relato lá em Mateus capítulo 13, versículo 1 e 2, e nós vimos também no livro de Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 9. E aí respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede, né? E aí, por quê? Jesus tinha dito a Simão: Simão, lança a rede. E aí ele justifica: Jesus, a gente lançou a noite toda, estamos aqui limpando a rede, não pegamos foi nada, mas mediante a tua palavra lançaremos a rede. E fazendo isso, apanharam uma quantidade de peixes que rompiam-se as redes, né? E aí fizeram sinais para outros companheiros de outros barcos virem ajudarem Jesus. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador, né? E aí, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravantes, ou seja, serás. Eu te chamo, Pedro, para ser
pescador de homens, né? Eu estabeleço um novo tempo sobre a tua vida, Pedro, né? E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. E aí vemos a cura de um leproso que ele vai a presença, né? Ele estava coberto de lepra e ao ver Jesus ele se prostra com o rosto em terra, suplicando: Senhor, se queres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero que seja limpo. E no mesmo instante toda a lepra desapareceu. Que coisa extraordinária, não é? Porque pela lei de Moisés, Jesus nem podia se aproximar desse leproso, mas Jesus, vendo, sabe, o coração e a sede daquele leproso de ser purificado, Jesus o toca e ele é purificado, né? E aí Jesus fala para ele: não conte nada a ninguém, né? Como se por onde ele passasse as pessoas com certeza saberiam do milagre ocorrido. E aí nós vamos ver a cura do paralítico de Cafarnaum, que também é relatado no livro de Mateus, capítulo 9, né? Onde Jesus fala para ele: homem, estão perdoados os teus pecados, e aquele blasfêmia para os religiosos da época. E Jesus diz: qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda, né? Então Deus opera esse milagre extraordinário de perdoar os pecados deste paralítico e também fazê-lo andar, né? E nós vamos ver ainda o episódio da vocação de Davi, que é o próprio Mateus. Ele passa ali pelo trabalho de Mateus de Levi na coletoria, né? Ele era um funcionário público romano e Jesus chama ele deixa tudo e vai seguir Jesus. Falei sobre isso quando nós lemos o texto de Mateus, do desprendimento e do exemplo que Mateus é para nós nos dias de hoje, né? E aí Jesus, ele vai comer com os pecadores, e isso vai ser motivo de falatório. Jesus vai falar também sobre o jejum, sobre colocar odres, né? Pôr vinho novo em odres velho, que o odre vai se arrebentar e o vinho vai ser desperdiçado. E aí ele fala: pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conserva. Ninguém tenha bebido vinho velho, prefere o novo, porque o velho é excelente, né? E aí nós vamos ver: Jesus é o Senhor do sábado. Por quê? Porque vinha reclamações e vinha novamente julgamentos a respeito de milagres que Jesus também fazia no sábado. E aí ele diz: quem é maior que o sábado, né? Eu sou maior que o sábado. Se é para fazer o bem, vamos fazer o bem também no sábado, né? E ele vai fazer esse milagre, que vai receber esse julgamento de todos, na sinagoga. Quando ele tem um encontro com um homem da mão ressequida, é lá que é operado esse milagre, no dia de sábado. E aí, no capítulo 6 ainda, a escolha dos 12 apóstolos, que nós já vimos também no texto de Mateus. E eu quero, falar um pouquinho das bem-aventuranças que Lucas também vai trazer no capítulo 6, né? Nós vimos a bem-aventurança lá em Mateus, falei um pouquinho a respeito dela, que ela é coisas práticas do nosso dia, é para nós olharmos e praticarmos a palavra de Deus. E aí, aqui no capítulo 6, ele vai começar a falar sobre essas bem-aventuranças, né? Que é o Sermão do Monte. Ele diz: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Olha que mandamento de Jesus, não é? Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que te caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam? Faça assim também vós
a eles outros. Isso está lá em Mateus capítulo 7, 12, né? E aí logo em seguida Jesus vai falar sobre o amor a próximo. Se amas os que te amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os ama. Se fizerdes o bem aos que te fazem bem, qual é a recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestardes àqueles que esperai receber, qual é a recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante do Ti o nosso coração e pedimos que o Senhor nos ajude a caminharmos segundo a Tua palavra. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.